seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. E nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar esses fundos prontos para bolsa nos projetos em macramê. Mas antes da gente partir para o tutorial, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho de verdade. Então não custa nada, é só se inscrever aqui, clica no botãozinho de se inscrever e faça parte da minha comunidade. Já deixa aqui também o seu like e o seu comentário do que você achou. Se ainda ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Me acompanha também lá pelo meu Instagram, vou deixar aqui o arroba, para vocês acompanharem os bastidores dos projetos. Eu vou postando por lá durante as semanas e as produções, tudo que está acontecendo. Então me acompanhe lá no meu Instagram também para não perder nada. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te ensino na prática como funciona o meu processo de produção autoral para que você também aprenda a produzir suas próprias peças. O link com as informações está aqui na descrição, é só dar uma olhada. Conheça também os meus cursos tutoriais voltados para a área de vestuário. Eu vou deixar todas as informações na descrição. No mais, todas as informações extras, lista de material e tudo mais vai estar na descrição. Não esqueça de olhar aqui a descrição abaixo do vídeo. Bom, então vamos lá? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Para esse projeto eu optei por utilizar o fio de malha Premium da Círculo de 25 mm e nesse rolo vem 140 metros. Essa cor que eu estou utilizando é a 5092, eu acho que é Floresta Selvagem. E além do fio de malha Premium, eu vou utilizar essa base aqui de couro. A minha, essa que eu comprei, ela já vem com essas bailarinas, tá? Então, os 4 pezinhos. E essa base, ela tem 22 centímetros por 10, tá? E tem 52 furos no total. Essa base eu comprei em uma loja que não fornece pela internet aqui em Portugal, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas lojas que eu encontrei que fornecem pela internet bases parecidas com essa, muito parecidas. Eu comecei cortando os fios diretamente do rolo, assim como eu mostro aqui no vídeo, sem esticar demais. Cortei 52 fios de 2 metros. A quantidade é a mesma referente à quantidade de furos que eu tinha na minha base. A quantidade de fio para fazer a sua peça vai depender da quantidade de furos que você tiver na sua base, tá? No meu caso eu tenho 52 furos, então eu cortei 52 fios de 2 metros, tá? Conte antes a quantidade de furos que você tem. Em alguns casos existem algumas bases que têm os buraquinhos um pouco maiores. Se a sua peça for um desses casos, talvez seja necessário você colocar 2 fios em cada furo, tá? No meu caso aqui, como os meus furos são bem pequenos, eles são de mais ou menos meio centímetro a furação, eu vou colocar a quantidade de fios de acordo com a quantidade de furação que eu tenho, tá? Mas se na sua base você tiver uma quantidade menor, porém esse furo for maior, você pode tentar colocar 2 fios em cada um deles, ok? Mas adapte a quantidade de material de acordo com a quantidade de furos que você tem no seu projeto. Lembrando que a quantidade de fios que você precisa posicionar aqui tem que ser um número par para dar certo na hora de montar os nós. Eu vou começar a passar os fios na minha base, então eu vou fazer... É indiferente fazer de um lado ou do outro, tá? A gente vai passar um fio em cada furinho desse. Eu vou usar aqui uma agulha de crochê para ajudar. Então eu pego e passo o fio aqui por dentro do furo. Uma das pontas passo por dentro, de um lado para o outro. Então, eu vou posicionar os fios assim. Eu passo o fio e posiciono ele pela metade da medida, tá? Eu junto aqui as pontas e coloco esse fio posicionado pela metade da medida dele. Dessa forma. Ok? Então, eu tenho aqui o fio. A metade dele tá aqui na base da bolsa. E eu vou fazer isso com todos os 52 fios. Vou posicionar todos eles aqui, um em cada furinho.
Já tenho aqui todos os fios devidamente posicionados em todos os furos, tá? Então foram 52 fios de 2 metros no total. E agora eu vou começar a tecer a sequência de nós quadrados. Eu preciso de 2 fios para tecer um nó. Eu aqui não vou conseguir dividir essas quantidades de nós por igual em cada parte, porque não casa números pares. Então, essas partes aqui da largura, elas têm 15 furos de cada lado, contando daqui de cada pezinho, dessa distância entre cada pé. E se eu contar aqui nas laterais, dá 11. Então, sempre vai dar um número ímpar. Então, eu não vou fazer muita restrição para começar. Vou começar aqui próximo ao sentido de um dos pés, tá? Vou pegar 2 fios aqui desses 2 furos e vou fazer um nó quadrado. Eu posicionei o meu fundo com os pezinhos pra cima, que é a parte que vai ficar pra fora, né? A parte externa, porque a gente vai tecer os nós pela parte de fora, tá? Então eu vou começar a tecer aqui. Então eu tô usando aqui 2 fios, um em cada furo. Eu vou pegar as pontas que estão saindo aqui por cima, eu vou jogar pro meio. E as duas que estão saindo de baixo aqui da furação, do meu fundo, eu vou usar pra tecer o nó. Então eu deixo essas duas aqui no meio e faço aqui o nó quadrado, tá? Esse primeiro nó não precisa ser muito ajustado, nem a trama vai ser muito ajustada, tá? A gente vai fazer aqui só o suficiente pra ficar próximo da base. Ajustar aqui só os do meio, porque depois a gente precisa virar esse nó pra lateral, tá? Então ele vai ficar, toda essa trama ela vai virar aqui pra cima da base, pra gente subir a trama e criar a base da bolsa. Então eu fiz aqui o primeiro nó e vou repetir isso com todas as outras pontas, de 2 em 2. Então eu pego os próximos 2 fios dos próximos 2 furos, coloco aqui as pontas que estão saindo de cima pro meio e as de baixo eu uso para tecer o nó. Fiz aqui o segundo e vou fazer isso em toda a volta até completar. Completei toda a volta, então eu fiz no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 nós, tá? Então dos 52 fios eu criei 26 nós, referentes à quantidade de furos de furação que eu tenho aqui na minha base, tá? Se os seus furos forem maiores do que os meus e você tiver uma quantidade menor de furos, faça a adaptação de passar 2 fios por cada furo, tá? Porque existem algumas bases que a furação é um pouco maior que essa. Essa aqui tem meio centímetro. Então, se você tiver uma base que a furação é maior, ao invés de colocar um fio em cada furo, você vai colocar os 2 fios em um mesmo furo. E na hora de criar o nó, você pega um fio de cada furo para fazer o nó, tá? Ao invés de criar o nó pegando as duas pontas que estão passando por um único furo, você pega uma ponta de um furo e outra de outro e cria o nó aqui no meio, tá? Pra não ficar um buraco muito grande entre cada espaço. A partir daqui agora eu vou criar a trama de nós quadrados normal, tá? Então eu vou criando nós quadrados intercalados. A cada 2 nós, eu crio um novo nó aqui no meio, usando 2 pontas de cada um dos nós. Então agora eu vou fechar toda essa volta, criando uma sequência de nós intercalados. Aqui nas extremidades, que a gente tem um pouco mais de espaçamento,
você vai ajeitando, puxando os fios e os nós, para que a trama se encaixe no espaço, tá? Então eu vou começar por aqui. Então eu vou começar aqui pela extremidade, pela volta da minha base, porque ela dá um espaço maior aqui, pra eu te mostrar. Então eu vou pegar 2 pontas de cada nó para criar um novo nó aqui no centro, que é o nó intercalado. E eu vou tentar não puxar muito, para depois, na hora que eu criar o restante dos nós, essa trama não ficar muito fechada, ela não fechar muito, tá? Então eu vou criar aqui os outros. E nessas partes que tem as voltinhas, que faz essa volta aqui, que eles têm uma quantidade menor de nós e tem mais espaço, você pode deixar os nós um pouco mais abertos. Finalizei aqui a segunda fileira por toda a volta e aqui você já consegue perceber que a trama começa a subir, olha, ela começa a fechar, tá vendo? Então agora a gente vai virar, porque a gente precisa que ela vire pro outro lado, porque esse lado aqui é o que fica pra fora. Então eu viro todos os nozinhos aqui pra cima, aliás, pra baixo. Eles vão ficar agora assim. Vão criar esse ângulo aqui e vão ficar na vertical. Então eu vou começar a criar a trama. Então agora eu vou começar a criar a trama nesse sentido. Então eu vou fazendo por toda a volta. Ela vai começar a subir e criar a estrutura da bolsa, tá? Eu aconselho nessa etapa que, se for possível, você pendure essa trama em uma arara ou em algum lugar que você consiga trabalhar com os fios pendurados, porque como eles são compridos, vai facilitar na hora de tecer, tá? Então, aqui agora é só continuar tecendo a sequência de nós quadrados por toda a circunferência, sempre intercalados. Para cada nova fileira, você vai criar um novo nó intercalado entre dois da fileira anterior. Então, nessa última fileira aqui, eu agora vou criar a próxima. Eu pego 2 pontas de cada nó e vou criando os nós intercalados, tá?
Eu vou continuar tecendo aqui a minha trama de nós quadrados intercalados até criar aproximadamente de 18 a 20 centímetros de altura aqui de trama, tá? Esse é o tamanho que eu vou estipular para essa minha bolsa aqui. Então eu vou continuar tecendo as tramas e volto pra gente finalizar as próximas etapas. Finalizei aqui a primeira parte do projeto, então eu fiz 23 fileiras no total, da primeira aqui até a última, e essa trama ela ficou com 18 centímetros de altura, tá? Então essa vai ser a altura da minha peça, da trama de nós quadrados. Agora eu vou para a trama do acabamento final aqui, da parte de cima da bolsa, que serão sequências de festonê. Eu vou utilizar aqui um fio de base, esse fio aqui ele tem 1,15 m aproximadamente, tá? Vai ser o primeiro fio para eu iniciar o meu processo. Eu vou começar a tecer a sequência de nós aqui pela lateral, qualquer uma delas, você pode escolher uma parte. Eu vou pegar o meu fio, vou deixar aqui uma pontinha de mais ou menos uns 5 centímetros, só para eu fazer o acabamento depois. Vou deixar um pouco mais, vou deixar uns 7 a 8 centímetros. Vou prender aqui com um alfinete. E agora eu vou começar a tecer a sequência de festonês. Para fazer a sequência de festonês, eu não vou utilizar todas as pontas de todos os nós. Para essa sequência, a cada nó eu vou pular um fio aqui do centro, que sai do meio do nó, tá? Cada nó tem 4 pontas, tem 4 fios aqui que formam ele. Na hora de tecer a sequência de festonês, eu vou utilizar apenas 3 e vou deixar uma aqui do centro, que sai de dentro do nó, sem ser utilizada nesse processo. Então, em todos os nós da sequência, eu vou utilizar apenas 3 pontas de cada um para tecer a sequência do festonê. Então, eu vou pegar aqui o meu fio de base e vou começar a tecer. Eu tenho aqui as 4 pontas. Então, eu vou pegar a primeira ponta aqui do meu nó e vou criar o festonê. Então, eu jogo aqui e faço a primeira laçada. Tentar fazer esses nós bem apertados, tá? Então, eu fiz o primeiro nó com a primeira ponta, agora eu vou fazer o segundo. Vou pular uma ponta desse nó e vou pra próxima. Do fio de base só para ajustar. E aí eu fiz aqui 3 laçadas de festonê abaixo, aliás, acima desse último nó aqui da sequência. Vou prender aqui novamente. E agora eu vou continuar, eu vou fazer isso com todos os nós, vou repetindo. Então, a cada novo nó, a cada 4 pontas de cada nó, eu vou utilizar apenas 3. Então, eu tenho aqui mais um nó. Então, eu vou pegar a primeira ponta e vou tecer o festonê. A próxima. Pulo uma aqui do centro, deixo ela aqui por baixo e vou para a próxima, para a quarta última ponta. Próximo nó, pego a primeira ponta, faço a laçada bem justa. Segunda ponta. Pulo a terceira ponta desse nó e uso a última para fazer o último festonê. E aí eu começo a criar essa sequência aqui para finalizar o acabamento aqui das minhas pontas no final da trama. Que depois vai ser a parte de cima
da minha bolsa. E aí eu vou fazer isso em toda a volta até chegar lá onde eu comecei novamente. Completei aqui toda a volta. E aí, pra fazer aqui o final, pra finalizar, eu vou fazer o último nó festonê aqui. Lá no último nó, no último fio que eu tenho pra fazer o nó, sobrepondo essas pontas aqui que são a base pra tecer o festonê. Então, essa é a pontinha que eu deixei lá no começo. E esse aqui é o fio que eu tô usando de base. Então, eu vou sobrepor essas duas pontas assim. E vou fazer esse último nó, essas últimas laçadas aqui do festonê por cima das duas pontas juntas, tá? Então, eu passo, o fio tá aqui sobreposto, aquela pontinha que eu deixei no início e o fio maior. Eu vou cruzar um por cima do outro, vou pegar aqui o fio e vou tecer o festonê por cima deles dois cruzados, assim. Você ajusta as pontas. E faz aqui a última laçada. E agora é só ajustar e fechar aqui a circunferência. Depois eu vou jogar essa ponta lá pra trás e pra dentro da bolsa. Aí eu tenho aqui o acabamento perfeito aqui do festonê, tá? Sem criar muito volume. Agora eu vou fazer uma segunda sequência de festonês. Eu vou pegar o mesmo fio que eu já tava utilizando aqui na base. A ponta dele sai aqui, ele tá passando aqui por dentro desse último nó que eu fiz. E eu vou começar uma segunda carreira aqui nos festonês acima desse que eu fiz agora, tá? Utilizando as pontas que eu já utilizei e deixando as que eu pulei de cada nó pra trás, por dentro da bolsa. Então, eu vou continuar usando só as mesmas 3 pontas de cada nó para tecer essa segunda e as próximas sequências, tá? Então, as pontas que não foram utilizadas, a gente deixa aqui por dentro. Se for melhor pra você, você pode amarrá-las todas juntas, assim. Então, eu vou pegar aqui algumas, vou dar um nozinho, só pra eu não me confundir. Depois eu vou fazer o acabamento delas todas. Colocar todas pra dentro e vou continuar a minha sequência de festonês com os mesmos fios que eu já usei aqui nessa primeira fileira, tá? Então, eu continuo aqui, eu pego a ponta que eu já estava utilizando, jogo ela pra cima e crio aqui uma segunda fileira. Finalizei aqui a última sequência de festonês. E agora, para fazer o acabamento dessa ponta aqui, que foi a de base, eu vou passar aqui por dentro da trama. Eu decidi fazer só 2 sequências de festonês, tá? Então, eu fiz por toda a volta. E agora, para finalizar aqui a pontinha, eu passo de baixo para cima aqui por dentro do primeiro nó, quando eu subi o fio para fazer a segunda carreira. Então, eu passo aqui por dentro. E depois volto aqui por dentro no meio entre a segunda e a primeira. E jogo esse fio lá pra trás. Ajusto bem. E depois eu vou fazer o acabamento dele pela parte interna. E aí vai ficar assim.
E essa aqui vai ser a emenda na parte lateral da sequência de festonês, fica assim. Agora, pra finalizar, eu vou dar duas opções pra gente finalizar essas pontas todas aqui que sobraram. A primeira é fazendo o acabamento das pontas por dentro dos nós e deixando o acabamento limpo, sem pontas aqui por fora. E a segunda opção é fazer esses pompons aqui de fora, puxando os fios pra fora da trama, pro lado direito. E depois cortando na altura que você desejar, criando aqui um novo acabamento. Eu vou optar por fazer dessa forma aqui pra ficar diferente, tá? Se você quiser fazer com o acabamento limpo, você vai pegar as pontas. Então, as pontas que a gente pulou aqui desses nós. Então, eu tenho aqui essas pontas que foram puladas pra não fazer o festonê. E eu vou passar essas pontas por dentro desse nó aqui que tá abaixo dele intercalado. Então, eu pego uma ponta do nó. Ele tá saindo aqui desse último nó da sequência de nós quadrados. Eu vou pegar essa ponta e vou passar ela por dentro desse nó aqui, que tá abaixo intercalado. E assim eu faço o acabamento. Depois eu aplico cola pra fixar ele aqui e corto o excesso. Faço a mesma coisa aqui com o outro que tá ao lado e passo aqui pelo centro. Daí eu faço o acabamento dessas duas pontas que eu pulei. Agora as pontas dos festonês, eu pego a ponta do fio. Primeiro eu passo aqui pela primeira laçada da primeira sequência do festonê aqui, embaixo da última, por onde ele tá saindo. Puxo ele aqui por dentro. E depois por dentro do nó quadrado que tem aqui, que é por onde saem essas pontas, tá? Então eu volto aqui pra dentro e ajusto. E vou fazendo isso com todas as pontas. Então, cada 3 pontas que são referentes a um nó, eu passo elas por dentro do mesmo nó, tá? Então, essas pontas que eu tô passando dentro desse nó aqui, são as pontas dele mesmo, tá? Que eu usei pra fazer o festonê. Então, dessa forma, eu consigo fazer esse acabamento limpo, que fica sem as pontas aqui por fora e por dentro. Se você optar por fazer dessa forma, é só cortar aqui as pontas que estão sobrando aqui por dentro e aplicar um pouquinho de cola por dentro desses nós aqui para poder fixar. Como eu quero fazer dessa forma aqui, que é esse outro acabamento, que vai criar tipo um pompom aqui pendurado por fora, eu vou desfazer o que eu fiz aqui, puxar esses fios de volta para eu poder fazer todo o outro acabamento. O que a gente vai fazer agora, para poder puxar os fios para fora e criar esse detalhe aqui, desse acabamento, por fora, eu vou pegar as 4 pontas de cada nó. Então, aqui em cima eu tenho um nó quadrado em cada... Aliás, eu tenho aqui os nós quadrados da trama. E agora eu preciso encontrar as 4 pontas referentes a cada um deles, porque aí eu vou ter que dividir. Então, eu usei 3 para fazer o festonê, então são esses 3 aqui que são referentes a esse nó, certo? E tem mais uma ponta aqui dentro, que é a ponta que eu pulei, que é essa aqui, que é essa ponta. Então, eu tenho aqui as 4 pontas referentes a esse nó. Eu vou pegar essas 4 pontas e dividir em 2. E cada uma delas vai passar de um lado do nó. Então, eu tenho aqui o espaçamento entre cada nó, né? Então, eu vou pegar 2 pontas e aí eu vou puxar essas 2 pontas de dentro aqui, da parte de dentro da bolsa pra fora, pro lado direito, que fica exposto. Então, eu pego 2 pontas e puxo de um lado. Então, eu puxei aqui por esse lado do nó. E agora, as outras 2 pontas eu vou puxar do outro lado do nó. Então, eu tenho aqui 2 pontas de um lado desse nó e 2 pontas do outro lado desse mesmo nó, que são as pontas referentes a esse mesmo nó, tá? Que foram usadas para fazer esse nó. E aí, eu vou fazendo isso em todas as outras. Aqui no próximo, eu vou encontrar novamente as 4 pontas que são referentes a esse próximo nó aqui. Vou dividir em 2 partes. Então, eu tenho aqui os 4 fios. 2 eu vou puxar de um lado e 2 eu vou puxar do outro. Eu já tenho 2 aqui que é do outro nó e eu vou puxar no mesmo lugar, tá? Então, cada espaço desse vai ficar com 4 pontas. 2 de cada nó. Então, eu puxei aqui
do lado esquerdo. Então, eu já tenho aqui 2 pontas que são desse nó e essas 2 pontas que são desse nó. As outras 2 pontas eu vou puxar aqui no meio. E vou fazendo isso por toda a volta, até puxar todas as pontas pra frente, pra parte de fora aqui da minha bolsa. Então, eu vou fazendo de 4 em 4. Então, o próximo nó tem aqui as 4 pontas. Eu puxo aqui 2 para um espaço de um lado e 2 do outro lado, onde eu já tenho os fios. E aí ficam 4. E aí vou fazendo isso em toda a volta. Puxo 2 no espaço, as outras 2 no outro espaço que já tem o fio. E vou ajustando para que o acabamento aqui por dentro fique bem direitinho, tá? Que esses fios fiquem bem puxados para fora. Aqui na emenda, naquela parte da emenda lateral, a gente tem aquele fio também, que foi o fio de base que a gente usou aqui e o fio lá do início. Nós vamos passar eles também por alguma desses espaços aqui, e aqui tanto faz, tá? O importante é a gente jogar ele pra frente para que depois ele fique preso junto com os outros. Então ele tá aqui, eu vou puxar ele aqui pra frente. Nessa parte aqui da emenda, eu vou ter um fio a mais, vou ter 5 pontas em cada lado do nó, tá? Uma delas vai ficar menorzinha, mas o importante é só fazer o acabamento aqui da laçada depois pra ela ficar firme e não soltar. Na amarração que a gente vai fazer aqui de fora. Pra prender todos esses fios. Então, eu vou continuar aqui, colocando sempre 2 para cada lado. Bom, agora eu vou fazer os nós e para fazer cada um daqueles pomponzinhos que a gente vai criar aqui, eu vou precisar de 2 partes dessa, tá? Então, a gente vai unir 8 fios. Então, eu vou precisar sempre de 2 partes. Então, eu vou pegar as pontas que estão de um lado do nó com as outras pontas que estão do outro lado, vou unir e vou criar o meu nozinho aqui. E aí, depois eu faço a mesma coisa, sempre de 2 em 2, tá? Então, eu pego 2 aqui, depois mais 2 e assim vou indo. E aí, você vai distribuir esses pompons de acordo com a quantidade de partes que você tem, tá? Então, conte, veja quantos que vão dar e como você consegue distribuir da melhor maneira. Eu aqui não vou conseguir manter um padrão muito exato, porque a quantidade não tá dando pra eu dividir igualzinho para um lado e pro outro, pelo formato e pela quantidade de fios e de nós que tem. Mas não tem problema, eu vou fazer de uma forma meio aleatória. Só confira antes se tem a quantidade de partes em número par. Se a sua quantidade de nós for par, vai dar tudo certo, tá? Tá, vou começar aqui, na lateral. E pra fazer esse pompom, eu pego 4 pontas que saem numa abertura e 4 que saem na outra abertura entre um nó aqui. E aí eu vou unir todas elas. Vou escolher uma ponta aleatória, eu geralmente gosto de pegar as que estão mais embaixo e que tiverem com um comprimento maior, tá? E agora eu vou fazer sobre essas pontas todas 2 laçadas de um nó gravata, tá? Eu conheço como nó gravata. Que é, eu vou pegar aqui o fio, daí eu jogo a ponta dele por cima dessas pontas todas. E aí, antes de fazer a laçada, eu viro assim, ó. Eu pego essa ponta e jogo ela pra cima, que aí eu vou criar esse balãozinho aqui. Então, primeiro eu pego a ponta,
da direita, jogo pra esquerda. Daí, eu vou pegar aqui essa parte de baixo e vou jogar pra cima. Vou criar essa espécie de letra B aqui, ó. Então, o fio tá passando aqui, e aí a ponta dele passa por cima e ele fez uma espécie de B aqui. Ele cria aqui esse balãozinho. Daí, agora eu pego a ponta, jogo por baixo de todos os fios, voltando pra cá, e passo aqui por dentro desse balão, tá? Por baixo da ponta também que faz essa volta. Puxo aqui pra dentro. E aí eu ajusto. Vou apertar bem pra ajustar bem essa amarração. E aí ela vai criar esse nozinho aqui, que eu conheço como nó de gravata. Eu vou refazer esse nó, criar um outro nó por cima desse, só pra reforçar, tá? Então, eu pego a ponta de novo, jogo ela pra lá, fazendo a letra B, aqui. Então, a ponta tá saindo aqui, ó. Eu faço assim pra criar o B. Passo a ponta por baixo de todas as outras pontas e jogo aqui por dentro. E ajusto. Faço outro nó por cima do mesmo que eu acabei de fazer, tá? Aperto bem, pra esse nó ficar bem apertado, pra eu ter certeza que ele não vai se soltar. Jogo todas as pontas aqui pra baixo agora. E agora eu vou ajustando essas pontas que estão aqui no meio, tá? Com cuidado, sem puxar muito. Daí eu ajusto aqui, faço todos os ajustes. Vejo se pela parte de dentro os fios também estão bem ajustados, tá? E é esse nozinho que vai prender todos eles aqui. E assim eu crio esse efeito de pompom aqui na parte externa. Já fiz aqui o primeiro, agora eu vou repetir por toda a volta, criando sempre de 2 em 2, até eu ter todas as partes, todos os fios pretos, tá? Vai ajustando antes de fazer. A cada novo nó, dá uma puxadinha e confere se os fios por dentro estão bem ajustados. Depois que você finalizar todas as laçadas, é só aparar as pontas na altura da sua preferência. Eu resolvi cortar um pouquinho menor do que o comprimento dela total, tá? A minha única observação é não cortar muito curto, porque senão ele pode ficar arrebitado, assim, não pode ter peso suficiente para fazer a queda. Mas com relação à medida, você pode deixar do tamanho que você quiser, tá? Eu resolvi cortar nessa altura aqui e vou aparar os outros. Agora para ficar todos do mesmo tamanho.
Para finalizar, eu incluí aqui uma alça de corrente, que eu passei por dentro da trama mesmo aqui, a partir... Dividi aqui os pontos, vi por onde ficaria melhor. Ela é uma corrente inteiriça, tá? Sem emenda e sem mosquetão, sem abertura. Eu passei ela de um lado pro outro e aí eu posso usá-la tanto no ombro, dessa maneira, como também tiracolo, se eu ajustar um dos lados da corrente. Então, ela pode ser usada tanto com a alça grande, a tiracolo, como uma alça de ombro. Em tamanho menor. Eu decidi tirar esse nozinho aqui da lateral, porque ele tá ficando aqui na parte da dobra. Então, eu tenho 4 aqui de um lado. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 de um lado, 6 do outro. E ficou esse aqui na extremidade da dobra, bem na dobra da bolsa. Então, eu decidi desfazer esse nó aqui pra ficar tudo mais padronizado. Daí, eu vou fazer o acabamento dos fios passando aqui por dentro, pela parte interna, pra tirar essas pontas e ficar tudo por igual. Eu vou puxar esses fios aqui todos pra dentro, novamente, pra parte aqui de dentro. E vou fazer o acabamento deles por dentro da trama. Fiz aqui o acabamento, passei todas as pontas que estavam sobrando por dentro aqui da trama de nós. Só pra que agora, na hora que eu dobrar aqui a bolsa, ela fique direitinha, tá? Não fique aquele nó que tava sobrando aqui na lateral. Então, eu vou ficar com 6 nós de cada lado na dobra. Porque assim ela fica esteticamente mais bonita. Como eu tinha um nó que tava sobrando aqui, eu resolvi tirar, colocar os fios lá pra dentro, fazer o acabamento pra que ele fique mais direitinho e o acabamento fique mais harmônico visualmente. E esse é o resultado final do projeto, utilizando um desses fundos prontos pra bolsa.
Se você gostou, deixe o seu like e seu comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Espero que você tenha gostado de mais esse projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.